Filosofia Universal, escrita em 21 de 6 de 1994, de Ronaldo Jacaré. Foi me baseando dentro desse universo que nos cerca que resolvi escrever esse longo relatório. Há muitos milênios, a humanidade vem se preocupando com o bem-estar dela mesma, mas é através desta preocupação do bem-estar de si próprio que ela vem se deteriorando e se destruindo cada vez mais. Uns pela razão e egoísmo, outro pela emoção e egocentrismo. E vai por aí em diante, sem ninguém entender nada e nem sequer saber quem é o verdadeiro dono da verdade. Vejo inúmeras sociedades de diferentes países querendo ser aquilo que de repente já é ou já foi, mas nem se deu conta por não ter estrutura básica, nem de política, nem de tradição religiosa ou filosófica. Aí dessa forma é que cai em conflito, renegando todos os poderes e capacidade social. O homem está cada vez mais se deteriorando dos princípios divinos, por mais que ele saiba, porque o verdadeiro sábio nunca erra. É por essas razões que não devemos dar a mão à palmatória, nem também julgar certos por não sermos um deles. Quando vejo diversas religiões, e não as entendo, mas não as critico, mas tenho cautela nas pesquisas que faço em relação a elas e às pessoas que nelas se entregam de corpo e alma, para que tenham dias melhores procurando uma cura e a salvação divina. Pois se formos pensarmos bem como discípulo do grande mestre que deixou tudo já pronto para nós, é bem claro de se entender que as religiões é nada mais nada menos do que um remédio para o nosso espírito, que desse espírito existe uma energia e também chamada de corpo astral e mental, e que esses dois corpos mentais e espirituais, mental e astral, dominam o corpo físico e por aí em diante. Mas não abandonando todas as matérias indispensáveis à humanidade, pois elas precisam de todas, pois tudo é existente no universo, é criação do próprio Criador, os deuses que queiram chamá-lo, pois ninguém os conhece, ninguém o conhecerá, pois ele está em tudo, em todos, pois essa energia é tão forte que o homem é muito pequeno diante dos mistérios divinos para atingir esse poder, pois seria a mesma coisa que acreditar que existe um só ser que pudesse acabar com o mar, pois isso seria impossível. Do contrário, onde iria parar essas águas? A água doce, a água salgada, tudo isso é fruto de Deus. Quando vejo pessoas aflitas por não ter uma vida melhor do que o seu semelhante, um irmão de religião que admiro e me impressiono com tal fato, aí vejo que esses irmãos ainda estão em fase de aprendizado e ainda não pode caminhar sozinho, pois precisa de amparo de terceiros ou mudar de religião, de ensinamento. Quando esse mundo foi criado também ninguém viu, se alguém viu, hoje não se dá conta, nem se lembra disso, porque somos todos adormecidos, pois seria dizer que você não se lembra quando você nasceu, mas com certeza alguém estava no local e se lembra por você, que esse alguém seria até mesmo a sua mãe, ou talvez nesse caso nem a própria mãe não se lembra, mas a divindade sim. Todo e qualquer ser humano que tenha a consciência de adulto, não querendo tocar no mundo dos animais e nem das crianças que ainda não atingiram uma consciência de desenvolvimento mais avançado do nosso mundo, mas se tratando do nosso mundo consciente que todos podemos viver e retratar é muito simples. É claro, eu vou citar para o mais mestrado ou analfabeto que inúmeras vezes nós nos deparamos no dia a dia com pessoas tão convincentes, tão convenientes, até para os nossos e parecidas com os nossos pensamentos, que imagine vocês para a nossa presença. Por exemplo, imagina o ex-presidente da República, o ex-presidente da Alemanha, aquele que quis dominar o mundo, aquele ator da novela das 8, do qual inúmeras pessoas não gostam. Observe bem o modo dele se vestir, o modo dele andar e o timbre de voz, pois isso retrata o teu subconsciente e te faz lembrar aquela pessoa ainda vem a antipatia. Pois da mesma forma que existe o lado bom, existe também o lado ruim, pois tudo aquilo que eu citei anteriormente existe em tudo que se possa imaginar. Todos os dias, quando nós, seres humanos, saímos de nossas casas, encontramos pessoas que nunca vimos mais, talvez irmãos de outras encarnações, porque quando somos apresentados a uma pessoa que nunca sequer vimos, a primeira impressão depende da situação, pode ser de ódio ou alegria, a ciência não explica, mas a espiritualidade sim. Todo ser humano sempre esteve preso a alguma coisa, seja ela espiritual ou material. Daí, quando nós encarnados, vemos algo que nos impressiona, ou melhor, nos atrai no ser próximo, se
seu modo de se vestir ou falar, ou se conduzir na sociedade em que nos cerca, mesmo que esse seja uma pessoa nociva, a sociedade pôs um lado ou por outro, o verdadeiro inteligente passa a ser o oposto, porque somos ser ainda em evolução, e por ser seres em evolução, é que ainda não encontramos o verdadeiro caminho, que é a divindade pura e absoluta. Tudo que está no universo se encontra num só caminho. Vejamos que o aroma é uma das coisas que guardam época. É muito fácil se entender quantas e quantas vezes você se lembra de fatos de muitos anos passados, quando passa por alguma pessoa cujo perfume seja velho, ou talvez naquela época que aconteceu alguma coisa tão marcante ou não, então você não usava um perfume, ou não se lembra dessa fragrância, pois muitas poucas pessoas sabem que a aromaterapia é uma ciência milenar e que o aroma dos perfumes pode curar ou provocar doenças, pois aqueles que por um dia tiveram o merecimento de ingressar numa sociedade secreta ou não, entenderão o porquê da aromaterapia ou a osmoterapia. O universo está cheio de oportunidades para todos. Seria a mesma coisa que tu fosse a um banquete e o dono da casa dissesse, olha, em cima da mesa existe todos os tipos de comidas de todas as nações, sirvam-se. E aí? Às vezes você deve se parecer com alguém que pode ser uma boa coisa, como não pode ser. Dependendo da situação, tu serás beneficiado não só por uma existência, como diversas, pois isso depende dos dois fatores. Do ser supremo, que é o segundo do pequeno Deus, que no caso seria você, caro irmão, pois não é muito complicado de se entender, pois a vida é como uma estrada reta e ao mesmo tempo cheia de curvas colombadas, porque é preciso ter mais tu cafegas com um veículo importado do último ano, não terás problemas, pois esse veículo importado é um merecimento que tu tens de possuí-lo, enfrentar as barreiras e obstáculos e altos e baixos que a vida te proporciona sem tu esperar. Agora, nós seres humanos somos esse carro e o condutor ao mesmo tempo somos nós, donos de nós mesmos, pois daquilo que tu perdes em uma existência, tu pode recuperar em outra, pois o mundo é uma bola, ela roda e para no mesmo lugar. É esse universo em que nos cerca, cheio de mistérios, mas o homem desvenda aos poucos, e quando ele pensa que sabe, ele ainda tem que descobrir, porque ele é o descobridor dele mesmo. Cristo daquele que só encontra Deus nos templários, sinagogas, lojas, igrejas, terreiros e etc. Pois ele está em todo o universo, pois ele é você, ele anda com você, ele nunca sequer te abandona, ele está contido desde que o universo existe. Então, não há razão de hipótese nenhuma de você discordar com o referido anterior, pois descubra a ti próprio para descobrir com os outros, pois todos somos filhos de um só Deus, que é o Criador do bem e do mal, dando oportunidades a seus filhos, aos seus discípulos, de dividir as coisas, trilhar pelo caminho que melhor lhe convier. No final de tudo, as consequências serão marcadas. Aquele que melhor mostrar a perfeição é o que será o vencedor. Assim como nas cartas de tarô existe o arcano do carro, esse mesmo carro é você. Imagina você indo para uma nação onde você não entende o idioma daquele país, e além disso tu tens condições de comprar um carro, mas não sabes guiá-lo, pois nesse carro existe uma solução: contrate um motorista. Todo ser é responsável por si, desde que já despertou a consciência de si próprio. Apesar disso, não é em uma só reencarnação que isso pode acontecer, apesar de que, me desculpe, caro leitor, que reencarna é mestre. Nós seres ainda em evolução, passamos por resistências inúmeras, e é nessas existências inúmeras que vamos aprendendo tudo aquilo que o grande mestre deixou para nós, tanto escrito em palavras como no pensamento. Para aquele que tiver maior pureza através do pensamento, captará todos os segredos dos ensinamentos do grande Criador. Vejo que as maiorias das guerras do mundo não é em relação ao materialismo, mas sim em relação ao lado mais espiritual da coisa, e é simples explicar. O homem vive em função de pensamentos e ideias de um modo geral, daí as descobertas, as discordâncias de pensamentos, o modo de vida e o bem-estar de uma sociedade ou não, os conflitos familiares, a desigualdade, as fraudes políticas de cada nação, a falta de entendimento, porque simplesmente para se entender algo é necessário às vezes ter que passar por aquilo que às vezes julgamos errado ou inconveniente aos nossos gostos, mas que por outro lado nos ajudaria. O ser humano é um universo dentro do outro, por isso um depende do
do outro. Ele sozinho não pode se acabar, mas se houver uma plena união, as coisas se modificam, pois desse modo iria depender o gênero do que se referisse. Se você sabe que L mais I é porque você aprendeu dessa forma ou alguém lhe ensinou. Daí uma coisa que todos afirmam, sem sombra de dúvida, se chama consciente coletivo. Se você segura uma colher, exibe a 100 pessoas perguntando que objeto é este, e as 100 pessoas respondem que é uma colher, é sinal que as coisas vão bem, mas se uma delas afirma não ser uma colher, aí vamos testar essa mesma pessoa para saber o que vai se passando no mundo delas, no mundo interior. Às vezes vejo seres humanos em conflito, mesmo em suas religiões, em conflito, tentando entender porque uns têm muito e outros têm pouco, e nem sequer as religiões dão uma solução sobre este aspecto. Também podera, pois este mundo em que vivemos é o próprio inferno em que muitos homens que se dizem cristãos têm medo de passar quando chegar ao juízo final, mas que não não teme, pois o juízo final nunca existiu, pois é fruto da fantasia de qualquer membro ou descobridor de um novo ensinamento, pois o que existe na realidade é o final da existência e a caminhada bem longa aqui na Terra para que tenhas oportunidade de aprendizado para chegar na pureza que há de conseguir, mas só com muito sofrimento em relação aos erros do passado, porque no fundo, ninguém sabe qual de nós somos mais ou menos pecadores, mas existe uma energia chamada divindade que só ela pode saber. Portanto, cuidai-vos de vós, cuidai-vos de nós e não esqueçamos de vós. Fique sabendo que nenhum ser no universo está desamparado, pois a maior perfeição do mundo, do universo é a própria divindade, pois um fio de cabelo quando cai você pode não estar atento a esse acontecimento, mas Deus está, porque o próprio fio de cabelo faz parte da natureza e essa natureza é o próprio Deus que os criou. Você, leitor, quando porventura um dia tu tiveres por aí nas calçadas da vida ou na sarjeta, como diz a linguagem popular, cuidado, não se desespere, mergulhe no passado, passe pelo presente, chegue no futuro, que é o próprio presente em que tu estás vivendo, e caia na realidade, em saber que um dia tu já teve de tudo e que hoje tu não tens nada. Mas será o porquê isso aconteceu? Será que foi Deus quem tirou ou foi você que se deixou de levar por ideias da humanidade? Lembre-se que somos todos irmãos, que somos todas individuais, pois se tu tomar uma dose de álcool, não sou eu quem vai ficar embriagado, pois se eu estiver com fome e ver uma pessoa se alimentando, com a certeza a minha fome não passará, pois a humanidade é individual, mas ao mesmo tempo coletiva. Lembre-se que tudo o que somos hoje é fruto do passado. Temos o dom de escrever, pintar, desenhar, representar, e tudo aquilo que nos cerca são reflexos do passado, pois a humanidade, como já disse nos capítulos anteriores, ela é nada mais nada menos que adormecida. É por isso que muitos poucos sabem disso e que eles estão jogados no universo à própria sorte. Talvez seja verdadeiro ou não, isso ainda tem que se investigar, pois com o tempo que ele dará, é o próprio tempo que ele dará a resposta. Será que você mesmo diante das tuas dificuldades? Ora, o ser humano vale o que ele é e não, se tu andas na lei certa de Deus, não precisa se preocupar com o futuro, pois ele será promissor, mas se tu andas na margem da sociedade e da humanidade, não há Deus, nem santo, nem orixá, nem mestre, enfim, ninguém pode te salvar, pois o salvador de você, neste caso, seria simplesmente você mesmo, pois às vezes nós mesmos é quem pede para ficar doente, mas isso é um assunto para depois. Os seres que ainda estão em desenvolvimento espiritual em relação a algumas das religiões, eles ainda não aprendem a saber distinguir o certo do errado, o belo do feio, e assim por diante. E aí se perde no tempo e se acaba se complicando cada vez mais. Mas o ser bem equilibrado, que sabe se conduzir bem em qualquer situação, ele não pensa duas vezes, porque só tem um pensamento em relação ao determinismo, e está sempre alerta para que o der e vier. Pois ele está sempre pensando no melhor, não que ele seja otimista, mas sim porque ele vive no mundo do otimismo, da razão, do equilíbrio, e quem vive no mundo do equilíbrio nunca sequer cai, pois se este porventura cair, ou por si ou por outro, este tem bastante energia e formas de se levantar. Cristo é aquele que diz o que aconteceu com ele, poderá acontecer comigo, mas para pensar de outra forma, essa é muito necessária, que esse ser põe a sua mente para funcionar, não o coração
razão, pois do contrário as coisas não dariam certo. A razão é a própria justiça de Deus. Ela pode ser boa para uns e má para outros, mas não importa da forma que os seres vão a classificar, pois ela é a mesma, é certa de todos e enxerga bem, ao contrário de que muitas pessoas que talvez andem nas margens da humanidade ou da sociedade venham dizer que ela é cega, pois cegos são as que não a enxergam. Ensinamentos de todas as formas chegam às mãos da humanidade e conclui que só aqui é que é o próprio inferno, do qual todos os medrosos ou não têm medo dele e não sabem que às 24 horas do dia, em inúmeras encarnações, existências, passam por ele sem se dar conta, pois é nesse inferno que se aprende as leis da natureza para nelas saber sobreviver e respeitá-la. Quando me deparo com irmãos que não sequer entendem que ele está pagando por uma coisa que cometeu há uns 500 anos atrás, ele não se conforma por duas razões. Uma que há 500 anos atrás ele não existia, e a outra mesmo que ele existisse ou não, como que ele iria se lembrar de uma coisa que ele cometeu de bom ou de ruim. Para vocês, caros leitores, ver que todos, caros leitores ou caro ouvinte, ver que todos os seres de todas as espécies caem em contradição, seja culta que for, porque simplesmente esse universo é uma imensidão de espaço para nós que somos tão pequeninos, pois seria ignorância da minha parte mandá-lo procurar um terapeuta de regressão de memórias. Ninguém pode sequer culpar o passado, pois são três verbos, tempos, um só, um vivendo em função do outro, mas nós podemos investigá-lo e descobrir muitas coisas, e através dessas descobertas podemos nos recuperar de inúmeros prejuízos e dar a volta por cima e aprendendo tudo de bom e de melhor para nós e para o bem-estar da humanidade. O arrependimento é um bom sinal de que é uma boa descoberta do erro que praticamos no passado. De um erro, pois se partindo daí é que você vai trabalhar esse lado negativo para se alcançar o lado bom, que é o lado positivo, pois aquele que pede desculpas é sinal de um reconhecimento de um erro, pois a desculpa às vezes pode se tornar um vício. Cuidado, existem pessoas que se orgulham do sentimento de culpa, aí caem no vício da desculpa. O importante é o auto se descobrir, pedir perdão, meditar, se desculpar com o cuidado de não ficar dependente da humilhação, às vezes de si próprio ou de terceiros. Lembre-se que o passado nós só podemos ver com os olhos espirituais, assim como o futuro também, mas em todos tem os mesmos valores. Agora, o mais importante para nós é que estamos em evolução. É o presente porque ele é o responsável pelo consciente, pois um segundo que ele passa já não é mais presente, e sim futuro. Portanto, são poucos os de nós que podemos enxergar o futuro, o passado, pois esses representam os três tempos, mas um deles é o que nós devemos nos preocupar com o maior cuidado, que é o próprio presente. O homem de hoje está muito voltado para si próprio, mas para o outro lado ainda vejo muitas discórdias em relação ao lado espiritual, a guerra mental, a guerra espiritual, a religiosa, a involuntária, a guerra mental, a abstrata, vigora mais do que a guerra material, e isso é muito desagradável aos olhos de milhões de encarnados, porque isso fere a lei de Deus, impede o desenvolvimento do homem na face terrestre, pois parece que as coisas acontecem por um acaso, mas não é bem assim. O planeta está cheio de místicos que conseguem, com a autorização de Deus, prever muitas coisas boas e ruins para o planeta e propriamente dita para a humanidade, pois o mundo já nasceu pronto, pois nós seres humanos, os mais desenvolvidos e com mais experiência de inúmeras existências, às vezes conseguem prever ou descobrir inúmeras coisas boas ou más para a humanidade, e isso é muito bom para todas as horas. Nós estamos ao lado de inúmeros seres assim e nem nos damos conta disso, tristes dos materialistas que não entendem nada e nem querem entender, pois eles têm um mundo deles cheio de fantasias e se quer dar importâncias para as coisas divinas, pois eles um dia encontrarão o caminho certo, só que bem mais tarde, quando poderia ser bem mais cedo e aproveitar o quanto o universo nos proporciona, o que há de melhor para toda a humanidade. A humanidade em todas as existências se limita a poucas religiões por comodidade ou por falta de orientação mística, devido à crendice que haveria mistura de energia, e se no caso a autossatisfação viesse a reinar, o homem não saberia decifrar qual delas seria a responsável pela cura espiritual, mas tudo isso é falta de conhecimento espiritual. Mas por outro lado,
Seria bom, entre milhões de seres, sempre se encontrar num número bem maior que se preocupasse com a missão de investigar aquilo de bom para a humanidade e ir fundo nas questões, distribuindo não só ensinamentos, mas qualidade de vida melhor, seja qual for secreto ou profano, mas que o lado religioso atuasse tanto no lado científico que isso servisse de exemplo para todas as nações, seja ela qual for. Pois vejam, a religião é uma das matérias mais sublimes de todos os tempos. Sem ela, o homem não sobreviveria, assim como os 5 elementos da natureza, que é essencial à existência humana, pois é em todas elas que está a salvação. Mas poucos sabem que, para se salvar, não é necessário passar por todas elas, mas sim entender e vivenciar todas elas, pois que o mais sutil dos mestres nunca conseguiria e nunca conseguirá ser o mestre dos mestres, porque o maior de todos, a humanidade sabe que existe, mas não tem a presente prova de afirmação, pois o maior e o único mestre, que é o Pai de todos, é um só, pois quem estou falando é do grande arquiteto do universo, o Senhor Jesus Cristo, pois esse é o Criador de tudo, de todos, ele é responsável por tudo de nós, ele é o Criador do infinito, do finito, de tudo o que você, caro irmão, possa imaginar, porque tudo o que você imaginar existe, só que ainda não está no exato momento de ver, nem com os olhos físicos, nem com os olhos espirituais, mas que quem te dá esse pensamento, essa convicção, não é você e nem sou eu, o Deus que acabo de citar anteriormente, o Deus está dentro de você. Daí o porquê eu lhes pergunto, pois quem é o verdadeiro dono da verdade, que atira a primeira pedra ou se cale para sempre, mas quem for o verdadeiro dono da verdade, que atira a primeira pedra ou então que mande flores. São poucos os membros de Deus que atingiram uma consciência mais avançada de conhecimento através não só da ciência, mas sim da espiritualidade. Pois entre uma e outra, uma é filha, a outra isso queira ou não, os cientistas que investigam as ambas partes. Pois uma é mãe da outra, mas foram geradas num só estágio. Pois a ciência sempre foi pesquisadora, com o maior interesse nas coisas de um modo desesperador, bem alopático, querendo um resultado bem mais rápido, não respeitando sequer as leis naturais da coisa. Enquanto que, por outro lado, é bem mais homeopático e resoluto, levando em consideração que o planeta pode ter sido feito em segundos, mas que não podemos destruí-lo em tempo algum, pois não devemos nos apossar daquilo que a nós não pertence, e se falando um idioma mais claro, destruindo a natureza que destruímos a nós mesmos. Pois a ciência sempre estudou a espiritualidade, enquanto a espiritualidade nem está aí para a ciência, porque ela já sabe quando as coisas vão acontecer, ela tem aquilo que não chega aos ouvidos de todos, e em caso que chegue, só chega nos ouvidos certos, que são ouvidos abertos, com bocas que falam, mas que só abre nas horas certas, pois em tudo e todos existe a ética. As ciências sempre foram profanas, enquanto que o religare sempre foi conservador e sem interesse por isso secreto, por algumas razões, para que não caia em mãos de inescrupulosos, profanos, assassinos, que poderiam até talvez destruir uma nação, pois os homens da ciência não têm acesso à ciência-chave, aquela fundadora e criadora da ciência popular, as grandes matérias secretas, onde somente nas escolas de ocultismo se tem um maior conhecimento sobre elas. As escolas esotéricas, as escolas exotéricas, a maçonaria, a arte real, a escola dos pedreiros livres, a fraternidade da serpente, a Rosa Cruz, o 4º grau da fraternidade dos pedreiros livres, a teosofia, o estudo da divindade, enfim, inúmeras formas de se conseguir de uma outra forma o saber dos números índices de conhecimento da humanidade, pois as escolas estão aí, é só ter merecimentos e ingressar nela, a fim de se investigar e conhecer uma vida melhor. Caro irmão, para muitos seres espelhados no planeta dependerá a nação em que ele estiver encarnado para abrir os canais da intuição, pois quanto maior ser a nação nos seus conhecimentos secretos, maior será seu grau de conhecimento de razão e equilíbrio, partindo daí um conhecimento geral de tudo e de todo, para atingir um grau mais elevado, cada vez mais atingir a sutileza, coisa que só poderás atingir de 2 formas, pois uma delas é a de refletir, a meditar, a razão, e a outra seria a do sofrimento através da dor, a emoção. Inúmeras voltas ao planeta para se recuperar e aprender, pois o
Uma você sofre sozinho, a outra você sofre em conjunto, e faz alguém sofrer contigo até chegar ao Deus onipotente, ao Deus onisciente, ao Deus onipresente, que é o absoluto próprio dito. O mundo já nasceu pronto, e o homem de todos os tempos é um descobridor através de suas pesquisas científicas ou não, mas uns tempos para cá, o homem vem se destruindo cada vez mais, fazendo guerras, nos sinais as pesquisas estão mais voltadas para a cura, que não se consegue frear a sua causa. Ele não está se preocupando com a profilaxia de um modo geral, enquanto que, o outro lado, a cura da humanidade está se assolando. Veja o homem se aproveitando da natureza para fins de destruição do que a própria construção ou reforma, mas que isso sirva de exemplo para ele nos próximos dias ou futuros que virão pela frente de um modo bem mais kármico do que dármico. O homem de hoje utiliza o Césio 137 para fins nocivos, pois esse mesmo homem, que é o de hoje, foi o de ontem, mas amanhã ele será com certeza a razão do Deus próprio, pagará pelos seus pecados e muito caro, pois mal sabem eles que o universo é uma máquina, assim como o computador, tudo se registra, nada se perde, porque tudo está preso a ele, pois tudo está dentro dele porque tudo é ele. E aí o juízo final não seria o final dos tempos, porque ele não existe, mas sim o final da alma, sim, que é o término da existência. Imagina você, caro leitor, vivendo num mar de riquezas e de repente acordar num mar de lamas, bem verdadeiro, sem ser o sonho inconsciente. Aí você perguntaria para si mesmo, o que é que eu fiz para Deus para ele me dar ou tirar isso? Pois fica essa pergunta no ar, interprete-a como quiser. O homem pode modificar muitas coisas na natureza, desde que não a destrua, nem fira de um modo irreparador. Seria como um ser cortar os cabelos, fazer as unhas, ou cortar as unhas, aparar a barba. Quando as mesmas crescessem, daria o nome, que é um processo na medicina, de um processo de homeostasia, muito usado em termos de medicinais, em termos da medicina. Seria claro que por essas razões, da qual citei anteriormente, tu é um ser humano, não seria castigado por si mesmo, mas o que seria bem pior, seria a irreparabilidade de um erro. Às vezes nos queixamos que o homem de hoje está em péssimas condições de vida em relação ao de ontem, mas isso não é verdadeiro, pois o que existe entre a humanidade são as descobertas de sobretudo, pois nós, seres humanos, estamos dormindo desde que fomos criados, assim como a Terra gira em torno do Sol a milhares de quilômetros, e nós que mesmo sabendo nem nos damos conta disso em determinados momentos. Nós, seres humanos, adormecidos assim como o universo, pois ele também dorme igual a nós, e vai acordando e sendo descoberto assim como nós também. Pois o mundo está pronto, basta você sair em busca da verdadeira descoberta, pois ela está ao alcance de todos, os filhos de Deus. Sirvam-se, seria como uma grande fábrica de refresco que se conhece com o nome de Coca-Cola, pois acredito que não é tão difícil de se fazer esse refrigerante. O que é mais difícil é saber o segredo de como preparar, pois do contrário, qualquer pessoa mais ou menos inteligente faria, mas como o nome da química fica em sigilo, aí as coisas ficam difíceis, pois a arma do homem é o segredo, a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro, expressão do irmão Pedro Livre, que não é desse autor. Tudo na vida pode se transformar em segredo, desde que este seja conservado por terceiro, pois não importa se é útil ou não. Aí, nesse caso, o que vai prevalecer é o pensamento, o julgamento de cada um de nós, pois a segregação em parte é boa, pois é tudo aquilo que não deve chegar aos ouvidos de pessoas não qualificadas para tal. Mentira dizer que os ensinamentos secretos a não atingir a uma camada despreparada seria uma forma de egoísmo, pois egoísmo sim seria aqueles que nem sequer têm capacidade de se conhecer, imaginar, julgar os atos dos outros, pois esses tipos de seres ainda estão em plena fase de recém-nascido e ainda engateando pelo universo, que não aprendeu nem a filosofia externa, que dirá a filosofia interna, que é a própria filosofia universal. Os mesmos seres que acreditam são os que, ao mesmo tempo, criticam certas religiões ou formas de ensinamentos para a melhor qualidade de vida do ser humano, pois, de repente,
exatamente a mesma pessoa que acredita num jogo de búzios, ao mesmo tempo não acredita num jogo de cartas, e tudo é arte divinatória, tudo é arte de sorte. Pois, falando da arte divinatória, ela não adivinha as coisas, pois ninguém adivinha nada, pois seria a mesma coisa que um médico examinasse uma pessoa com espectroscópio e constatasse que essa pessoa está com a pressão alta ou baixa, pois aí nesses casos seria a mesma coisa em relação aos jogos, pois ninguém adivinha nada, e sim descobre o melhor e constata, pois os aparelhos seriam um veículo como forma de intermediária e de interpretação. O grande arquiteto, o Criador, Deus Cristo Jesus, Deus como queira escolheu Jesus como forma da intermediação para os ensinamentos para a humanidade, pois, em se falando de arte divinatória, pelo que foi citado anteriormente, ela é simplesmente uma forma de se investigar o passado em relação ao presente e futuro, para melhorar e se locomover em todas as épocas e, dessa forma, auto-se conhecer. A maior parte dos desinformados conhece muito pouco sobre essa forma espiritual e esotérica ou exotérica de diagnóstico em relação ao corpo físico, mental e espiritual. Mas, se tratando de quantidade, o homem talvez não tenha a ideia da quantidade que existe no universo, mas tem catalogada algumas quantidades, e aí vai algumas delas que seria impossível citá-las todas, pois todas elas têm os mesmos valores, pois nesses casos irá depender de quem as utilizará. Dessa forma, e também o grau de espiritualidade de cada um, pois venho citar algumas delas: as cartas de tarô, as cartas de baralho, o divertimento, o baralho cigano, inúmeras modalidades, jogo de búzios, pifá, bola de cristal, vidência no copo com água, vidência no copo com café, sociedade dos turcos, vidência com olhos fechados, vidência com olhos abertos, a leitura de aura, a vidência no fogo, a fisionometria, a radiestesia, as runas, a psicometria, a telepatia, a regressão de vidas passadas, a autocromoterapia, o autoconhecimento através do campo gnóstico e etc. Tem milhares e milhares de autoconhecimentos. Enfim, uma infinidade de processos válidos para algumas pessoas que poderia, caso se utilizasse de uma delas, a fim de ter uma qualidade de vida melhor. Pois essas terapias que eu citei até agora são centenas e milhares, se baseando no lado espiritual, fora os esotéricos e científicos. E aí o banquete está na mesa. Por que não se servir? Apertemos o canal da intuição e deixemos a cura chegar. A humanidade eclética está a poucos passos da divindade, sendo ela responsável por inúmeros ensinamentos guardados a 7 chaves pelo Criador, que esse deixou para a humanidade. Só que poucos sabem que quando o homem descobre uma vacina para determinada enfermidade, aí surge outro tipo de enfermidade para substituir aquela que foi extinta, mas não desaparecida, porque nada se perde, tudo se transforma. Besteira dizer que as doenças ficaram em extinção, pois elas é nada mais nada menos que a consequência de uma má educação, um estado isolado, de uma deformidade de qualquer situação, pois a doença sempre foi um estado que algo está no universo, nem se dá conta por fazer parte dela e conviver com ela. Vejamos que nós seres humanos temos o nosso universo, que é o corpo humano de bilhões de tipos de seres vivos, trabalhando que nem nós aqui na Terra, pois lá dentro de nós, onde eles estão atuando e trabalhando, lá é o mundo deles, pois um ser igual a nós, um ser biológico. Imagina você, caro irmão, se tu tomas uma dose de formicida em grande quantidade, em questão de minutos, tu devorarás um universo biológico dentro de si, que com certeza esse universo talvez com certeza cheio de doenças, é o próprio equilíbrio da tua doença e vice-versa. A AIDS é uma doença que a cura já está bem próxima do que o homem imagina, e tenho a certeza de que será um país da América do Norte que descobrirá seu controle, e a própria sua cura, pois ela como todas as doenças são muito antigas, talvez mais que o homem. Todos veem no dito popular que nunca se fala que o homem fez uma doença, mas sim descobriu um tipo de doença. E aí, dessa forma que podemos dizer, o homem não faz nada, mas descobre muito. Ronaldo Jacaré, 5/7/1994. Seria muito fácil ou difícil existir numa só pessoa todos os conhecimentos sobre tudo do universo, mas às vezes você tem o conhecimento de que existem religiões no planeta cujo o homem não mestiço, mas a raça pura vive em torno de 100 anos de idade, talvez até uns 115 anos, pois essas regiões são super geladas, pois são países gelados e que só o ar que envolve naquela região é saudável, oferecendo um ritmo de vida a quem é originário da província, pois a Rússia é um país do caviar, do mar de Cáspio, mas não é só lá que a divindade nos proporciona este paraíso. Pois às vezes certos tipos de homem podem mudar os seus destinos em relação à violência no país em que ele se sinta bem. Por exemplo, de seres que são imigrantes
Cada um tem a sua história em relação à imigração. Você, caro irmão, pode nascer no Brasil e não satisfeito, mudar-se para a nação de seu agrado. Nesse caso, a dependência seria mínima, um pouco de dinheiro, valor material, vontade ou valor mental e etc. Mas nascer naquele país, às vezes as coisas já se modificam. Nesse caso, você não estaria indo contra o karma. Pois quem determina o local de nosso encarne é somente o Criador, assessorado por seus discípulos mais adiantados, os senhores do karma, que alguém já ouviu falar. Nós, seres humanos, somos todos um corpo energético, regido por outro corpo energético, que é a energia total mais absoluta, chamada a Mãe Natureza. Quando vejo um ancião de 75 anos e uma criança de 10 anos de idade, vejo que o de 75 anos, a sua alma representa esse número, mas a idade do seu espírito ninguém sabe. Cada irmão, inúmeras vezes você se deparou com aquela criança de 75 anos de idade e aquele adulto de 10 anos de idade. Pois, nesse caso, as coisas não estão investidas materialmente, pois o segredo não existe. Basta ser simples para entender que um espírito velho e de valor pode ser manifestado numa matéria nova, e aí, para entender tudo isso, o caro leitor teria que se informar lendo um livro adequado ao assunto. Assim como toda e qualquer profissão, existem seus livros de ensinamentos, pois nesse caso, o mais indicado seria o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Imagina o leitor, você vendo um mendigo todo sujo, sem a higiene total necessária ao homem, pois esse mendigo vestido num casaco de couro, numa camisa de palha de seda, num sapato de pelica, numa meia de nylon, numa calça de linho, uma sunga de lycra, um cinto de cromo, um anel de ouro, uma pulseira de prata, um cordão de alto valor, um lenço de puro algodão. O que você me diria de tudo isso? Para entender certos tipos de coisas que o universo te proporcionará, é necessário entrar no mundo do abstracionismo, no mundo do porquê, no mundo do absoluto, no mundo do equilíbrio, no mundo esotérico, no mundo exotérico, no mundo do porquê, pois, do contrário, ou ficarás acreditando na matéria ou se questionando para sempre. Portanto, caro irmão que estás aí, todos nós temos os mesmos valores inconscientes aos nossos conhecimentos ao passado. Que podemos nos diferenciar de certas situações. O teu professor de hoje poderá ser o teu aluno de amanhã, mas o mestre de hoje nunca será diminuído o seu grau que já galgou. Pois lembre-se que na roda da reencarnação tudo é válido, porque é uno, é perfeito, pois a única perfeição do universo é o próprio Pai Universal. E cabe a cada um de nós conservarmos isso para uma humanidade melhor, mesmo que sabendo que tudo aquilo desagradável aos nossos olhos nunca acabará, pois seria talvez tapar os olhos com a peneira, pois até na inconsciência seria impossível. Está mais que provado que o universo é completo, familiar, assim como seus respectivos planetas, um depende do outro, mas o mais significante depende do significante e vice-versa. Em se falando da sociedade, para observar se o universo é uma família, observe que você conhece tantas famílias que vivem de diversas formas de vida, uns com os outros, uns com muitos e poucos com muitos, pois nesses casos poderíamos culpar Deus ou nós mesmos, pois o homem só culpa a Deus quando ele não tem o pleno conhecimento daí de si próprio, pois para chegar a conhecer-te a si próprio é necessário o sofrimento, adequadas formas de inteligência equilibrada. Nós, leitores, conhecemos inúmeras pessoas que já foram bem-sucedidas nessa existência e que hoje se encontram na sarjeta que nem os próprios amigos do qual se levantaram com a ajuda dela. Não quer saber da mesma. Aí ficaria ao mesmo tempo que é difícil entender os episódios, mas as coisas se revestiriam de uma forma mais inteligente e compensadora no investigar esses aspectos da família, pois o universo está cheio de oportunidades para nós, só que nós não demos contas disso, pois até os próprios terapeutas às vezes se deixam cair em contradição, mas sim em falta de solução daquilo que só dependeria de si próprio, pois às vezes a cura não está fora, mas sim dentro de nós. Às vezes eu vejo certos irmãos que ainda não atingiram um grau de conhecimento, se orgulhar de que seu país não tem terremoto, nem maremoto, ou coisas desse gênero, mas às vezes paro para pensar e vejo que os grandes escritores e cientistas e pessoas que investigam a natureza às vezes falam umas tolices dessas sem se dar conta do que disse, pois as palavras saem de boca para fora, pois às vezes a alquimia é mais rápida do que a magia, sendo que uma depende da outra. Pois nós estamos à mercê de qualquer perigo, seja ele qual for. Quem sabe um de nós já morremos de uma dessas catástrofes e não sabemos do acontecimento, pois lembre-se que o universo é todo
tudo misturado e que aquele milionário que vive lá na Arábia Saudita, ainda em seu carro mais caro do mundo, pode de uma hora para outra perder tudo por motivo de uma guerra. Então, caro leitor, porque, caro telespectador, caro interlocutor, caro ouvinte, o inferno é aqui mesmo, e a escola também. Quem muda os nossos destinos somos nós mesmos, com o auxílio de Deus. Querer não é poder, poder é querer, mas para que isso aconteça, esforce-se, pois o caminho é duro, não é um mar de rosas, e sim de espinhos, ao contrário de muitos que ainda estão caminhando na escalada espiritual. Enfim, alguém sofre por individualidade ou não, ou falta de um conhecimento ou sociedade mal construída por não saber dos verdadeiros valores morais, éticos e religiosos para o lado da razão. Nós, seres encarnados, não nos ainda demos conta dos que existe nesse universo infinito absoluto, sem que existe nesse universo infinito absoluto, sem idade, cheia de magia, cheia de mistérios. Quando me deparo com pessoas se curando completamente de uma enfermidade que já vem convivendo há anos e que de repente até já nasceu com ela e nem sequer sabe. Pois tem pessoas que transformam um câncer em uma gripe em um câncer. Pois é necessário ter cautela com a nossa mente, pois ela, por mais fraca que seja, é um universo muito forte, mais do que nós imaginamos. O universo mental é a razão de tudo, pois com a mente você tanto destrói como constrói. Às vezes me deparo com certos tipos de irmão tão inocentes e ignorantes aos meus olhos, que vejo que esses seres caminham em direção contrária da própria realidade em que eles querem chegar. Pois se existe um privilégio, um provérbio no santo livro sagrado, porque não seguimos e nem seguimos as instruções. Imagina o caro irmão entrando numa agência bancária e recebendo todo o ordenado do mês em que trabalhou, e este não tomar cuidado ao sair do banco e ao mesmo tempo for assaltado. Daí o provérbio: orai e vigiai. Não façamos Deus à prova, mas Deus pode nos provar. Resumo: não adianta você rezar, mas não ter o cuidado do mal acontecer. É verdade que existem cidades que não há crimes, do qual eu citei, mas em cada sociedade os crimes são diferentes. Assim como você pode dormir de portas abertas em determinadas cidades, existem cidades do qual você não pode fazer isso. Pois acredito que todos os seres humanos já cometeram diversos tipos de crimes e que, de acordo com o tipo de sociedade em que ela vive, aí a permissão de determinados governos ou leis as impeçam. Aí eu afirmo que existem vários tipos de remédios no universo, mas com um efeito diferente para cada caso, assim como uma oração pode curar, pode também provocar doença. Por outro lado, pois o remédio que é bom para um, sempre é bom para o outro. Vejamos que às vezes uma pessoa é gêmea e completamente diferente do outro em quase tudo, pois Deus fez o mundo já pronto. Cabe a cada um de nós descobrirmos para melhor viver. O mesmo homem que inventa algo não se dá conta se realmente ele inventou aquilo, porque as coisas se perdem no tempo e no espaço, não se dando conta da própria existência. Fato esse que poderíamos chamarmos de adormecimento contínuo ou parcial. Cabe a cada um de nós, seres humanos, trocarmos conhecimentos